Olá, o objetivo da sessão de hoje é falar um pouco acerca do financiamento para startups e da necessidade de fazer planos financeiros, ahm, juntamente com o plano de negócios. Quando as pessoas começam a ter uma empresa, tipicamente pensam no produto que vão vender, no serviço que vão vender, começam a pensar como vão fazer, onde vão fazer, e começam a desenhar um plano de negócios positivo. Começam a descrever o que vão vender, para quem, plano de marketing. E há também, chega um momento que há necessidade de fazer um plano financeiro. É que surge esta necessidade? Esta necessidade surge muitas vezes para chegar a financiamentos, para justificar perante possíveis parceiros, possíveis fornecedores, possíveis clientes, o que é que se quer fazer. Mas a necessidade de um plano financeiro vai mais além. Quando qualquer empreendedor conhece, ou qualquer pessoa que quer criar o seu próprio negócio, conhece necessariamente aquilo que vai fazer ou aquilo que vai vender, é especialista em sua área. E pode ou não ser especialista na parte financeira. E muitos deles não pretendem ser, não pretendem ter a parte financeira e pensam, têm tendência a pensar que não, eu entreguei isto a um contabilista está dando da contabilidade e não preciso me chatear com isto. Isto é um erro. Ou então, na nossa opinião, um erro, porque o empreendedor convém ter noção global do seu projeto. E um plano financeiro não é algo que esteja para ser cumprido a todo o rigor, não é algo que nós façamos hoje e que saibamos que vamos fazer. Eu faço um plano financeiro há 5 anos e que durante 5 anos aquilo vai ser sempre assim. Dificilmente será. Mas é algo que nos permite ter uma imagem do que é que financeiramente a empresa pode ser, quais são os seus objetivos, pode ajudar a definir os objetivos, pode ajudar a definir prazos de investimento, pode ajudar a perceber o potencial de viabilidade ou não do negócio. E, como tal, é essencial que qualquer pessoa que queira criar o seu próprio negócio ou queira empreender tenha, pelo menos, noções básicas de construção de um plano financeiro e de análise financeira. Por norma, a maioria das pessoas que não têm conhecimentos nesta área limita-se a procurar o preço de custo do bem que quer vender ou meia dúzia de custos, sendo que não tem a noção, muitas vezes não tem a noção de toda a estrutura de custos que uma empresa tem que suportar e o que é que isso pode implicar no seu negócio. Na sessão 2, vamos tentar clarificar aqui um pouquinho a situação. Para fazer um plano financeiro, começo por dizer que o plano financeiro deverá ser um espelho do plano de negócios. Ele faz parte do plano de negócios, na realidade, sendo que no plano de negócios nós descrevemos tudo o que vamos fazer. Mas toda esta descrição, tudo aquilo que nós vamos fazer, como vamos vender, onde nos vamos situar, que equipa é que vamos ter, que não vamos ter, tudo isto naturalmente tem um reflexo financeiro. Porque se eu decido ficar no lugar a pagar renda, ou se decido comprar uma loja, financeiramente as coisas são diferentes. Em termos de custos, em termos de projeções, se eu decidir vender por 20, é diferente de se dividir por 30 ou por 40, porque isto vai implicar não só o valor que eu vou vender a cada cliente, mas provavelmente a quantidade de clientes que está disposto a pagar pelo meu produto ou serviço. Portanto, é essencial que o plano financeiro seja coerente com tudo aquilo que se escreve no plano de negócios. E isto é muito fácil perceber quando alguém está a analisar um plano financeiro, é muito fácil perceber se há coerência ou não. Digo mais, normalmente, quando alguém está a analisar um plano financeiro, mais do que estar a ver se aquele plano financeiro se aquela empresa vai dar lucro ou não vai dar lucro, se aquela empresa vai ser viável no espaço de 2 ou 3 anos, mais do que isto, muitas vezes o que procura é perceber se o empreendedor que fez o plano financeiro tem a perfeita noção do que é que as decisões que ele tomou no plano de negócios implicam na parte financeira da empresa. Portanto, daí a importância de que uma coisa seja coerente com a outra e tem que ser muitas vezes construída em paralelo. Eu vou passar a apresentar uma ferramentas para fazer planos financeiros. Há muitas, na internet conseguem encontrar
várias, não vou estar aqui a especificar nenhuma, nomeadamente o próprio AppMail tem algumas ferramentas nesse sentido muito interessantes, muito úteis. Eu vou mostrar uma ferramenta que é adaptada pela startuperia de uma ferramenta de AppMail para fazer planos financeiros. Esta ferramenta como eu disse, adaptada por nós, tendo em conta as startups e onde nós achamos que tem aqui o essencial para qualquer empreendedor possa trabalhar. E eu vou passar a aplicar o meu ecrã, explicar um bocadinho algumas rubricas desta ferramenta para que melhor se perceba. Começando aqui pela ferramenta, tem vários separadores, portanto, e cada separador tem aqui algumas variantes que podem e devem ser analisadas. Neste caso, o empreendedor tem que preencher dados nestes campos, nestes separadores que estão a cinzento e a vermelho, e depois tudo o resto, todos os dados vão aparecer na parte verde. Como eu disse, a ferramenta não é o mais importante nesta sessão. Esta ferramenta é uma, como poderá ser outra qualquer. Eu não vou explicar a fundo a ferramenta, seria tema para um vídeo bem mais longo do que este. Mas o objetivo é perceber que tipo de informação que o empreendedor tem que procurar quando quer construir o seu plano financeiro. Ok. Então, vamos começar, se calhar, por aquilo que é mais óbvio. Quando as pessoas querem começar. Tem a ver com o volume de negócios, portanto, o volume de vendas do empreendedor. O empreendedor, quando começa a pensar o seu negócio, começa logo a pensar, ok, eu vou vender este produto, este produto, ou vender estes serviços a estas pessoas. Convém perceber não só o que é que eu vou vender, convém perceber também qual é o preço a que eu vou vender, se está abaixo da concorrência, se está acima da concorrência, se está a par com a concorrência. E aqui deixar uma nota a todos os empreendedores. Há pouca tendência de dizer eu vou vender abaixo da concorrência para conseguir ganhar mercado. Isto é uma má política por norma, porque se vocês vão vender abaixo da concorrência, abaixo do preço de concorrência, ou estão a perder dinheiro, ou se não estão a perder dinheiro, muito provavelmente alguém na concorrência que já cá está há mais tempo e tem uma estrutura muito maior, poderá baixar novamente o preço e vocês deixam de ganhar vantagem competitiva. Portanto, ter como vantagem competitiva o preço baixo, por norma, é uma má vantagem competitiva. Porque é muito fácil de alguém destruir a vossa vantagem competitiva. Portanto, por norma, não aconselha que a vossa vantagem competitiva seja só o preço. Pode também ser o preço, mas só o preço não. Portanto, é preciso definir o preço que vamos vender, as quantidades que vamos vender e a quem vamos vender. Aqui nas quantidades, convém entrar aqui com alguns conceitos, nomeadamente de qual é o mercado alvo total, portanto, qual é todo o mercado a que eu me dirijo, e aqui também há por vezes a tendência de dizer que eu vendo para qualquer pessoa. Isto raramente é verdade. Há sempre um tipo de cliente que para nós, e não é qualquer pessoa, não há nenhum produto ou nenhum serviço que seja para qualquer pessoa. Poucos serviços há que sejam para qualquer pessoa. Quanto mais não seja, muitas vezes tem a ver com capacidade económica. Ou seja, nós até podemos ter um serviço que pode dar para qualquer pessoa e toda a gente está interessado, potencialmente, mas depois está diferenciado na capacidade económica de pagar ou não. Depois vai ter em conta com o preço que nós vamos cobrar, ou não. Portanto, convém definir exatamente qual é a totalidade que nós vamos querer abarcar. Ou seja, que nós pretendemos abarcar um espaço temporal, imaginemos, de 5 anos. Neste caso, a projeção é de 5 anos, mas pode ser de 10, mas o que estou a apresentar é de 5 anos. Por norma, é que se faz, até porque projetar mais de 5 anos já estamos a falar de futurismo, de achismo, porque já é muito difícil saber como é que o mercado vai evoluir nos mais de 5 anos. É possível fazer, mas não é muito comum. Portanto, uma projeção a 5 anos é o ideal. Portanto, e o ideal aqui será pensar, ok, o meu mercado total é de
5 milhões de utilizadores, 5 mil utilizadores, 50 utilizadores, o que sei. Ok? Existe concorrência, não existe concorrência? Tentar perceber se existe concorrência para aquilo que nós fazemos e, tendo em conta se existe concorrência, definir, ok, eu vou conseguir achar de 5% do mercado, 10% do mercado, vou tentar atingir em 5 anos 20% do mercado, 30% do mercado, depende um pouco, 100% do mercado, pode ser, se não houver concorrência nenhuma, mas dificilmente alguém atinge 100% do mercado. E se houver concorrência, é preciso perceber qual é o grau de utilidade dessa concorrência. Quanto mais madura essa concorrência for, mais difícil se torna nós entrarmos nesse mercado, logo mais difícil será nós ganharmos cota de mercado. Portanto, a cota de mercado objetivo será necessariamente um pouco mais baixo. E, como é natural, nós não vamos atingir a cota de mercado que queremos no ano zero. Naturalmente, no ano zero, temos um valor previsto de vendas nas quantidades. Eu estou aqui, passando aqui para o mapa, eu aqui nas quantidades, temos quantidades vendidas, eu posso pôr aqui um valor que eu acho que consigo atingir no primeiro ano, uma questão lógica, ok, no primeiro ano só vou ter 6 meses produtivos, ou 3 meses produtivos, ou 4 meses produtivos, ou o que seja, podemos fazer como queremos, mas podemos pôr aqui a quantidade que achamos que faz sentido, até tendo em conta aquilo que dissemos no plano financeiro, portanto, a quantidade, e depois, utilizando estes modelos, por crescimento, taxas de crescimento anuais, portanto, taxas de crescimento de vendas de produto. Este simulador, por exemplo, também permite aumentar o preço de ano para ano. Nós podemos fazer variar o preço em função da inflação, em função da nossa decisão, o que seja, mas podemos pôr taxa de crescimento. Ou seja, porque é normal que nós queremos crescer, porque é normal que no primeiro ano, se nós queremos atingir 100 mil pessoas ao fim de 5 anos, não vamos ter 100 mil pessoas no primeiro ano, temos que fazer crescimento de modo que cheguemos àquele valor que nós pretendemos e achamos que vamos conseguir. Aqui nas taxas de crescimento, deixem de salientar que é importante salientar e lembrar que de ano para ano, à medida que nós vamos tendo mais clientes, torna-se mais difícil crescer. Ou seja, crescer. Quando estamos quando temos 100 clientes, é mais fácil do que crescer 50% quando temos 1000 clientes. Isto é matemática, é simples. Portanto, é preciso ter este cuidado de não da taxa de crescimento ser coerente. Portanto, é normal que no primeiro e segundo ano uma empresa tenha taxa de crescimento forte e depois baixe e estabilize para valores numa empresa de sucesso, ronda ali taxas de crescimento entre 10, 15, 20%. Vai depender um pouco do negócio. Isto é válido, seja para vendas de produtos, seja para prestações de serviços, sendo que o tipo de cálculo é feito da mesma forma. Se eu presto serviços, tenho que calcular quantos clientes vou prestar esse serviço e saber quantos serviços vou prestar por ano. Sendo que aí tenho, na prestação de serviços, tenho uma coisa chamada hora ao homem. Portanto, sabemos que não podemos fazer mais horas de serviço do que aquelas que o horário legal o permite, sem ter mais pessoas. Depois, e passando para o próximo ponto, normalmente existe uma coisa que é o chamado custo de vendido de matérias consumidas, ou seja, quando estamos a vender mercadoria, e aqui só se aplica quando é mercadoria, quando estamos a fazer serviços, não se aplica este campo. Quando estamos a vender produtos, nós vendemos por A compramos por A e vendemos por B. Ou seja, eu se vender canetas, por exemplo, eu compro canetas a 30 cêntimos e vendo-as a 3 euros. Portanto, é importante eu saber qual é o custo da minha mercadoria vendida. Portanto, é importante eu colocar, e é nestes campos, saber que eu vendi no campo anterior, portanto, no separador anterior, nós colocámos só a quantidade vendida e o valor a que vendemos. Mas não sabemos a quanto é que nos custou aquele produto. E convém colocar e fazer aqui nestas margens sempre qual é o preço de compra do produto que nós pusemos, para ficar aqui com a margem bruta, chamemos assim, de forma simplificada. Para além do custo de mercadorias vendidas, temos outros fornecimentos de serviços externos, que são todos os fornecimentos, são todos os serviços que a empresa tem que recorrer normalmente para a sua atividade normal. Portanto,
por norma, estes simuladores online têm logo aqui uma série de categorias que são as categorias que seguem o plano de contabilidade, a SNC da contabilidade, dos serviços externos, que vão desde marketing, serviços de contabilista, rendas, água, luz, telefone. Temos aqui uma série de parâmetros que o que eu costumo aconselhar aos empreendedores é, mais do que saberem de cor o que é que têm, olhem para cada um destes parâmetros e pensem se faz sentido, se na vossa empresa prevêem necessidade disto ou não. Exemplo, tem um espaço próprio onde tem um espaço alugado, ok, pagam rendas e aluguer, certo? Esse espaço é, por exemplo, dentro de uma incubadora de empresas, como a cidade de Taparia, em que os custos da água, eletricidade, limpeza já está incluído. Então, se for dentro de um espaço destes, já não tem que ter custo com eletricidade, nem com água, nem com limpeza, por exemplo. Já está incluído dentro da renda. Agora, não, tem um espaço, uma loja que alugaram vocês. Além da loja, vão ter que ter os custos de eletricidade, os custos de água, os custos de limpeza e afins. Não nos esqueçamos que é importante perceber, imaginemos que estamos a falar de uma empresa que tem alguma produção industrial, portanto, uma maquinaria associada, necessariamente os custos da cidade serão maiores do que os custos de uma empresa que só tem um escritório, então um computador a trabalhar. Ou seja, mesmo nestes custos, é preciso perceber que tipo de atividade é que a empresa vai desenvolver, o que é que ela necessita para desenvolver essa atividade, de modo a adequar estes custos previsionais, e aqui tu fazes só de custos previsionais, às necessidades daquela empresa. E todos têm que ser coerentes. Deixar só a nota, porque por vezes há aqui alguma confusão em dois pontos. Que subcontratos, o que são subcontratos? São aqueles serviços que nós compramos a alguém para depois de revender. Vamos imaginar, eu tenho uma empresa que faz consultas de psicologia, mas eu preciso, por vezes, de contratar psicólogos externos. Faço um subcontrato a psicólogos externos. Portanto, pago um psicólogo externo que vai fazer consultas por mim. Portanto, eu vou faturar, e a faturação aparece no volume de negócios, e aqui aparece aquilo que eu paguei. Ou seja, os subcontratos podem estar dependentes do meu volume de negócios. Podem ser exatamente igual, mas pode haver aqui uma correlação. Isto é diferente de trabalhos especializados, que é o que vem logo na rubrica abaixo. Trabalhos especializados são trabalhos especializados para a própria empresa, que são precisos para a própria dinâmica da empresa. Vamos imaginar estamos a falar de um canalizador que nós prevemos custos com canalização ou custos de manutenção de ar-condicionado, vamos imaginar, vamos fazer uma avença com uma empresa de ar-condicionado, todos os 6 meses vai lá fazer a revisão do ar-condicionado. Ok, vamos aqui em trabalhos especializados. Algo assim da género. São trabalhos para a própria empresa. Não é algo que nós vamos depois faturar ao cliente. Portanto, enquanto os subcontratos é algo que normalmente é um custo que a empresa suporta, que depois vai para repassar esse custo na totalidade ou parcialmente a um cliente, portanto, uma pessoa é um custo que a empresa tem para depois conseguir vender. Todos os serviços são custos de trabalho da empresa normal e não são repassados diretamente ao cliente. Estarão indiretamente na margem de lucro da empresa, obviamente, mas não estão passados diretamente. De seguida, temos também os gastos com pessoal. Gastos com pessoal, aqui é preciso ter em conta. É preciso prever qual é o nível pessoal que nós vamos ter. Não faz sentido, muitas vezes, também vejo, pôr em gastos com pessoal. Não vou ter gastos com pessoal, porque para já a minha empresa não vai ter ninguém a trabalhar. Portanto, uma empresa não tem ninguém a trabalhar, não tem atividade. Ou então está alguém a trabalhar sem ganhar ordenado. E se isso acontece, é uma empresa que não deve ser feito isto. Mesmo que a pessoa esteja, neste momento, imaginemos, a pessoa tem o seu próprio trabalho e isto é um trabalho part-time, ou seja, um desenvolvimento de um projeto part-time e não quer imputar, não quer tirar ali rendimento. No cálculo provisional, deve colocar neste separador o que é que custaria um colaborador. Porque o objetivo deste mapa
é, acima de tudo, tentar prever financeiramente quais são as necessidades da empresa para conseguir dotar a empresa da capacidade para ser desenvolvida. Como tal, se não houver aqui ordenados, estamos a desvirtuar. Porque a empresa, se a pessoa está a fazer isto em part-time, ou pretende fazer isto a part-time o resto da vida, e aí está a trabalhar para aquecer, como se diz usualmente, ou se algum dia quer tirar rendimentos aqui, vai ter que o imputar aqui. Portanto, e vai ter alguma dificuldade nesse dia. Portanto, mais vale pôr os gastos com o pessoal. Temos também ter atenção que o pessoal tem que ser adequado ao crescimento da empresa. Também é um erro comum. Por vezes vemos que a empresa começa com 3 colaboradores a vender 1000 unidades. Passado 3 anos, está a vender 100 mil unidades e continua com os mesmos 3 colaboradores. Dificilmente isto acontece. Porque há trabalhos, é preciso perceber que com o crescimento, toda a estrutura aumenta de peso. Não é só a parte de fornecimento de serviços externos, como a própria parte de recursos humanos. Portanto, é impossível as pessoas trabalharem mais horas. Logo, é natural que tenha que haver necessidade de colocar mais pessoas a trabalhar. Portanto, é preciso adequar a estrutura de mapa pessoal ao crescimento da própria empresa. Fundo maneio. Fundo maneio é só definido, normalmente, nem todos os mapas têm isto, ou nem todas as financiações têm este, por vezes alguns são automáticos. É definir, ok, qual é o valor mínimo que eu preciso ter aqui de valor na minha empresa para manter aqui, para ter um mês, mau mês, ou um mês sem vendas, para que possa recorrer aqui a algumas despesas. Eu, por norma, e como as pessoas nunca sabem o que é que há de por aqui, ou raramente sabem o que é por aqui, eu costumo aconselhar que uma empresa esteja a arrancar uma pequena empresa, pôr aqui no fundo maneio 2.000, 2.500 euros, regra geral, é um valor aceitável de fundo maneio inicial para fazer este tipo de previsões. Nada mais do que isto. Projetos de investimento. Aqui é o material, são os bens que é preciso adquirir para começar a empresa. Ou seja, não é. Antes de começar a vender as tais canetas, tem que se calhar ter um computador, tem que se calhar ter um telefone, se calhar tem que ter um carro, tem que ter uma série de coisas que me permitam trabalhar. Por vezes os empreendedores começam com bens pessoais. E maravilha, não há problema nenhum com isso. E até aconselho a fazer isso, porque é uma forma de não onerar tanto a empresa, começar com alguns bens pessoais na empresa. Agora, convém a perceber e saber espelhar aqui no investimento, no projeto de investimento, porque o investimento é mesmo este. Este é que é o investimento inicial. Normalmente, uma empresa, as pessoas, quando pensam no investimento inicial, no investimento da empresa, é um pouco neste só. E é este que realmente que é o investimento inicial da empresa, que é começar o que é que vamos comprar de, de carros, de secretárias, de canetas, lápis, telefones, toda aquela panóplia de coisas que é necessário para uma empresa começar a trabalhar, ou máquinas, ou muitas vezes máquinas, ou softwares, ou software que você. Portanto, se quer dizer uma app, é aqui que eu vou meter. Portanto, é importante colocar isto para que seja o investimento inicial. É também importante, no caso das startups, e não sendo contabilisticamente um investimento, portanto, este aqui é um mapa adaptado, como eu disse, portanto, se virem aqui, está aqui subcontratos, serviços de consultoria, investimento em marketing. Por norma, isto não é um investimento em termos contabilísticos, mas em termos de startups. Nós colocamos na startuparia aqui na parte de investimentos correntes inicial. Porquê? Porque uma empresa no seu início tem que ter um forte investimento em marketing. Ou seja, tem que ter um forte custo em marketing. Ele deveria ser tecnicamente, o marketing está tecnicamente o fornecimento de serviços externos. Mas quando estamos à procura de financiamento para investimento inicial, não podemos ter só a compra da máquina, temos que ter o marketing para conseguir chegar aos primeiros clientes. Temos que ter os contratos, temos que ter os subcontratos com alguns prestadores de serviços para chegar aos primeiros clientes. Ou seja, nós na startuparia temos esta visão, porque os nossos projetos são muito vocacionados para a procura de financiamento, seja o financiamento por capital de risco, ou por banca, ou
outros tipos de financiamento. Mas no inicial, o investimento inicial da empresa não deve prever apenas a compra dos bens, mas também todo o esforço necessário a começar as primeiras vendas e começar a pôr a máquina a trabalhar. Porque senão nós, ok, preciso de quero fazer uma app, a app custa-me 100 mil euros, maravilha, eu faço a app de 100 mil euros, tenho os 100 mil euros para fazer a app, então agora faço o quê com a app? Se eu não tiver investimento para meter no mercado, para divulgar a app, para chegar aos clientes, para procurar as pessoas certas, gastei 100 mil euros e fiquei com nada. Portanto, daí nós colocámos no projeto, na parte do investimento, também esta parte da chegada ao mercado e do início ao mercado. Mas isto numa lógica de startup, numa lógica de empreendedorismo mais tradicional, do projeto mais pequenino, que começa com coisas mais pequeninas, não há tanta esta necessidade. Imagina, estou a abrir uma retrosaria na minha aldeia, ok, preciso comprar as máquinas para fazer costura, preciso comprar as minhas coisas, mas não preciso de um investimento em marketing forte, porque é um pouco no boca a boca, portanto, não entra aqui, não faz sentido esta parte. Ok. Neste momento, já temos todo o plano de estrutura de custos feito. Portanto, chegando a este ponto, temos toda a estrutura de custos feito. Tendo toda a estrutura de custos feito, o que é que nós vamos fazer? É fazer a análise do plano financeiro. Portanto, há planos financeiros, tem vários diagramas e vários outputs, nomeadamente tem uma coisa que é comum a todos, que é a demonstração dos resultados, que é onde se vê se a empresa tem resultado aqui positivo ou negativo, e reparem que ainda não falei em financiamento em lado nenhum. Porquê? Porque uma empresa que começa a vender, ela tem que atingir o seu break-even, o ponto em que começa a ter mais vendas do que custos, ali entre os primeiros 2, 3 anos, mais do que isso, já é complexo. Portanto, a empresa tem que chegar lá, a partir daquele momento tem que começar a ganhar dinheiro a cada ano. Mas é preciso dinheiro para o investimento inicial, para o tal projeto de investimento. E para isso, sobretudo, é que serve o financiamento. O financiamento, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, não é tanto não é um financiamento para desenvolver a atividade normal da empresa, mas, sobretudo, para o investimento inicial que é preciso da empresa. Sendo que o inicial pode não ser o primeiro ano, pode ser os primeiros 2, 3 anos. Não tem mal nenhum. Mas é um financiamento inicial. Financiamento esse que pode vir de meios próprios, capital próprio, e aqui é sempre importante qualquer empreendedor meter capitais próprios. Não há praticamente ninguém que esteja disponível a pôr dinheiro na vossa empresa se vocês próprios não puserem dinheiro. E é natural que assim seja. É uma questão de meter confiança, dar confiança a quem vai investir. Pode ser que investidores de capitais de risco, business angels, investidores, qualquer tipo de capital de risco, de mercado de risco. Pode ser financiamento bancário, pode ser subsídios estatais, também os há, mas todos estes, qualquer um destes tipos de financiamento externo, sem ser vocês próprios a pôr o vosso dinheiro, implica uma coisa: ter um plano financeiro estruturado, de modo a que quem vai investir perceba aonde está a investir e para onde é que a empresa vai. E como é que aquele dinheiro vai ser aplicado e qual é o prazo previsto de receber o dinheiro de retorno. Dito isto, e sendo esta só uma abordagem muito ligeira ao plano financeiro, não querendo que demorar muito mais, tem um plano financeiro mais ou menos estruturado. Podem analisar. Naturalmente, a primeira vez que vão fazer o plano financeiro não os vai agradar. Vão ter resultados líquidos ou demasiado altos, ou demasiado baixos, ou há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Mas, ao fazerem todo este trabalho, vão fazer uma série de análises à vossa empresa, vão perceber o que é que relaciona com o que, ou seja, que campos é que influenciam os vossos resultados. E mais facilmente vão conseguir tomar decisões que vão influenciar o modelo de negócios, vão poder alterar o modelo de negócio, digamos assim, e fazer as alterações que acharem necessárias ao vosso projeto, de modo a torná-lo mais financeiramente com maior potencial de ser viável. Ou seja, e muito resumidamente, gostaríamos de deixar aqui a partilha que o plano financeiro não é algo dogmático, portanto, algo que nós temos que seguir à risca
a partir do momento zero, é um plano. É algo que serve para nós pensarmos como é que terá a ser a empresa, irmos analisando passo a passo. Poderá servir até como motivador de vendas, porque se eu tiver o objetivo de atingir 100 pessoas de vendas, ou 100 clientes no final do primeiro semestre, porque eu sei que o meu plano financeiro tem lá aquele valor, é um objetivo que está ali estipulado. Pode servir para o que são ser objetivos, mas também serve para nós irmos, ao longo do tempo, ajustar. Portanto, um plano financeiro não é algo estático no tempo, é algo que deve ser feito a cada momento e mexido sempre que necessário. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Até à próxima e obrigado.